Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TheCast, o programa, o nosso podcast aqui do Colégio Dinâmico. E hoje nós temos crianças inéditas que ainda não vieram aqui na nossa rádio e estão muito ansiosas para participar desse podcast com vocês. E o tema de hoje é... Como é a vida das crianças? Como é a vida de uma criança? Um tema que elas também escolheram, né? Elas nos procuraram para gravar e vieram aqui hoje. E para começar, eu quero saber o nome de cada uma de vocês e qual a série que vocês fazem. Tá. Eu me chamo Maria Luísa e eu estudo no primeiro ano. Eu me chamo Melissa e estudo no primeiro ano. Eu me chamo Maria e estudo no primeiro ano. E você? Eu chamo Eva e eu estudo no primeiro ano. Então são todas coleguinhas do primeiro ano, certo? Sim. E para a gente começar a falar da vida de uma criança, eu quero que cada uma me responda, porque às vezes vocês vão ter explicações diferentes. Pode ser a mesma pergunta ou não? É a mesma pergunta para todo mundo responder, combinado? Mas se eu não quiser... Isso, se não quiser, não precisa. Primeiro, eu quero saber o que é ser uma criança. É bom e a gente tem que aproveitar porque quando a gente for adulto, a gente já vai ter trabalho e muita coisa pra fazer. Por isso que a gente tem que aproveitar e fazer tudo. E as crianças não podem trabalhar. Isso também. Só tem que brincar. Só brincar? O que mais que uma criança... Estudar. Brincar, estudar, comer. Fazer tarefa. Mas estudar é a mesma coisa. E pra você, Maria, o que é ser uma criança? Brincar, estudar, ir pra escola. Pra você, Eva? Só brincar. Só brincar? Sim. E qual é a melhor parte de ser criança? Brincar. Porque brincar é legal, a gente sua e a gente bebe bastante água e a gente gosta. E quando vocês vão brincar, qual é a brincadeira favorita de cada uma de vocês? Velha doida. Velha doida? Pique-esconde. Pique-pega. Reloginho. Então, cada uma tem uma brincadeira diferente. E agora eu quero saber de vocês como que é essas brincadeiras. Porque se tiver uma criança assistindo que não conhece elas, a gente pode ensinar para elas agora, para elas brincarem também. Alguns colegas da nossa sala não sabem, mas a gente ensina. Isso mesmo, tem que ensinar. Então, vamos lá. Como que é brincar de velha doida? As crianças estão batendo na campainha da velha. Aí a velha olha e sai correndo atrás das crianças. Ah, entendi. E as de vocês? Vamos lá. Pique-esconde é assim. Uma pessoa conta e as outras que estão brincando, pode ser de duas, menos de uma. A pessoa que está contando, as outras que tem que se esconder. E se a pessoa que está contando achar elas, ela tem que bater o nome. Então agora a gente já sabe brincar de pique-esconde também. E as brincadeiras de vocês, meninas? Contem pra gente como que é. Pique-pega é assim, ó. Tem que só correr. Só correr? E uma pessoa tem que pegar. Ah, tá. Então uma corre, a outra pega aquela que correu. E pode de todas as pessoas. Até de muita gente pode brincar. Pode de 10. Mas só que não pode ser de um. Senão não tem quem corre e quem pega. Porque não tem quem corre e também não tem quem pega. Uma pessoa que é a pegadora tem que correr atrás da outra. É fácil. E o reloginho, como que é? Vai ter uma pessoa no meio girando a corda e vai fazer um círculo. E as outras pessoas têm que pular cada vez que gira a corda e se encostar, sai. E espera. E com quem vocês aprenderam essas brincadeiras? Eu aprendi com a minha mãe. Com a sua mãe? Eu aprendi com a minha amiga. Com a sua amiga? Essa eu aprendi aqui na escola com a minha mãe. Eu aprendi em vários lugares. Mas primeiro eu aprendi com a minha mãe para depois aprender na escola.
Eu aprendi com uma aula de dança que eu tenho, que a professora que me ensinou chama Tia Mábia. Ah, então a tia Mábia, na educação física, vocês também aprendem muitas brincadeiras? Sim. A gente já aprendeu pula-rio. Pula-rio? Como que é isso, brincar de pula-rio? É assim, ó. A gente tem que colocar uma corda. A gente não pode pisar nem na linha, nem na corda, nem no espaço que tá dando a corda. E aí, se a gente pisar em algum lugar desses, a gente perde. E aí vai aumentando o tamanho da corda, porque a gente vai pra pular. Aí a gente vai estar aqui, não pode encostar na linha branca, nem aqui e nem na corda. Aí tem que... E todas vocês já brincaram de pula-rio? E cada vez vai ficando mais longe. Ah, então deve ser bem difícil essa brincadeira, né? Não. Não? Mas tem que concentrar, nem sei se eu consigo brincar disso. É muito legal. Verdade. E já que vocês aprendem na escola também umas brincadeiras novas, eu quero saber de vocês. Qual é a coisa mais legal que vocês fazem na escola? Brincar. Brincar. E no parquinho. Brincar, ir no parquinho. Lanchar. Lanchar. Não, lanchar é muito bom, porque aí depois que a gente lancha, a gente já brinca. Porque aí a gente põe nossas energias e depois a gente corre com elas. Ah, entendi. Todos vocês gostam do momento do parquinho também. E na hora da sala de aula, qual é o momento que vocês mais gostam dentro da sala de aula? Lanche. O lanche? Lanche, porque eu acabei de falar. E também porque alimenta minha barriga. E dos ambientes da escola. Nós temos vários lugares. Tem a cantina, tem a quadra, tem a arena, tem a sala, tem a rádio. De todos eles, tem a fazendinha, de todos esses lugares. Qual é o lugar preferido de vocês? Fazendinha. Fazendinha. Porque lá a gente toma banho de mangueira. A gente brinca, a gente lancha, a gente faz menos tarefa porque a gente pinta mais e desenha mais do que faz tarefa. E a gente nem faz tarefa. A gente faz coisa com folha. A gente ouve história. A gente fica batendo aquele negocinho assim que tem água. Ah, o monjolo que tem lá, não é? E também a gente já brincou de jogar balão com água, guerra de balão com água. A gente já brincou de jogar bola. A gente já derramou balde com água na cabeça das crianças. a gente já brincou, sabe de quê? De quê? Não, a gente já fez batatinha quente. A tia já contou história. É verdade. E vai várias salas, mas um dia foi só a gente, um dia foi só... Mas a gente nunca foi na fazendinha no primeiro ano. Nesse ano, agora vocês ainda não foram. Não, a gente só foi no ano passado. E vocês estão ansiosos para chegar esse dia? Sim. Igual esse. E eu estou sabendo que vocês vão. E na Que dia? A tia ainda não sabe, mas vai chegar e vocês vão pra fazer isso. Não vai Já ser está depois programado. das férias, né? Não, antes das férias. E a gente também gosta de... A gente também gosta de... brincar. Ainda bem que é antes das férias, porque nas férias eu vou mudar pra Brasília. Ah, não. Então a gente vai antes. Maria- Ainda mais importante pra você poder ir, né? Brincar. É que a gente também gosta de fazer várias coisas legais. E ainda mais, quando chegar as férias, a gente vai viajar pra muitos lugares. E hoje... Na próxima semana eu vou pra Disney. Olha, que legal. Eu nunca fui pra Disney, é meu primeiro sonho, mas meu segundo é ir pra neve. Nem eu. Eu nunca fui pra neve nem pra Disney. Aí você vai pra 17 neve de junho. Dia 7 de Ela junho vai- você vai? ela Só vou voltar na férias. E a Ela- gente também gosta de Dia da Fantasia. Só meu irmão. Ela só vai quando for em junho. É o meu aniversário. Então, ela vai viajar no dia do meu aniversário. Então, ela não vai estar pra ir. Vai ser 17... Não, 7 de junho. Em julho. Em julho. Já que vocês falaram aí de fantasia, dessas coisas da escola, vocês gostam quando a escola deixa vocês virem de fantasia, de alguma coisa diferente? Sim. Me contem um dia bem especial que teve isso, que vocês lembram. Olha, um dia bem especial foi quando tive meu aniversário de 6 anos aqui na escola. Só que foi ano passado. E quase ninguém foi. Só foi 8 pessoas. Porque E meu dia mais os adolescentes estavam de
folga. E aí foi pouca pessoa que não tinha irmão. Mas eu fui e minha irmã tava estudando, porque ela estuda no ensino médio. E vocês? E eu, o dia mais importante que eu gostei foi futebol de sabão. No futebol de sabão foi muito legal. Muito legal. A Eu gente também já- gosto de futebol de A sabão. Maria Laura, que é minha amiga, ela jogou um monte de sabão na minha cabeça. Foi Meu muito legal. Deus, e vocês, meninas? O meu futebol de sabão. O meu foi quando na tia Ana Paula a gente foi na casa do João banhar de piscina. Então, cada uma tem um dia especial diferente, de memórias diferentes. E eu também gostei de um dia de fantasia que jogou torta na cara. Aham. E eu quero falar uma coisa. Pode falar. E eu também gostei de um dia bem legal que eu acho que a Eva não tava, mas eu acho que ela tava. E foi assim, é que a gente estava lá, né? E aí a gente foi pro futebol de sabão, mas aí lá tinha todos os brinquedos que a gente podia escolher qual que é. E também na festa junina. Inclusive a festa junina tá chegando, né? Tá chegando, mas a gente ainda nem tá ensaiando. Ainda não, ainda tem um tempinho, né? Deixa eu perguntar uma Meu coisa. dia preferido. Eu quero foi falar lá na uma casa coisa. do João. Eu quero falar uma coisa. Talvez bem legal. O que eu gosto mais de fazer aqui na escola, sem ser brincar, comer, fazer tarefa, é festa junina. Porque eu gosto mais de ensaiar do que estudar. Porque estudar é muito difícil. Vocês Então eu falaram prefiro. que vocês gostam de fazer tarefa. Então, vocês gostam de fazer tarefa de casa? Gostam de fazer tarefa na aula? Sim. Eu não gosto na aula. Você prefere fazer em casa? Eu prefiro fazer em casa porque minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda e meus Eu pais estão também. lá. Eu E eu também. quero falar uma coisa pra câmera. Pode falar. Que se você tiver preguiça, não pode ter, porque se você tem mais tempo de brincar, se você fazer a coisa melhor. Muito bem. Então, isso Igual é um a recadinho gente. muito importante. Às vezes, alguns pais e algumas crianças não querem fazer a tarefa de casa, mas olha só, vocês estão me falando que é mais fácil fazer a tarefa de casa do que fazer na escola, não é? Porque aí a gente já faz. Porque é melhor a gente fazer as coisas que a gente não gosta primeiro, para depois fazer as coisas que a gente gosta. E isso que eu tô falando lá pra câmera, pra quem tem preguiça de fazer as coisas que não gosta, mas tem que fazer pra ter mais tempo pra brincar. E quem tem preguiça fica mais tempo fazendo. É verdade. E às vezes faz errado, tem que fazer de novo, Minha não é? irmã, ela, quando tem muita página pra ela fazer num livro, que é de ler, um dia ela teve que ler 16 páginas e tinha que grifar. E ela fez escândalo porque ela não queria. Isso que eu tô tentando falar lá pra câmera, que se você tiver preguiça de fazer na hora, você vai demorar mais tempo pra fazer o que você gosta. Você vai demorar mais tempo pra ir onde você gosta. Tipo, se você for pro shopping que não quer fazer a tarefa de casa primeiro, como é que você vai fazer? Você tem que fazer primeiro, senão você não pode ir pro shopping. E aí, se você tiver preguiça, você não vai mais pro shopping, porque não vai dar mais tempo. A criança pode brincar, mas uma das responsabilidades é estudar direitinho, né? Então, se não fizer a tarefa certinho, se não Eu quero comportar, não responder pode uma brincar. coisa. Pode falar. É mais importante brincar ou assistir televisão? Bom, os dois a gente pode fazer, né? Não, mas brincar é mais saudável. Brincar é mais saudável porque a gente gasta as nossas energias, corre, brinca e ficar na TV pode dar mal pra nossa cabeça, pra nossa Pros vista. olhos. Isso E mesmo. é mais importante fazer tarefa ou assistir televisão? Tarefa, é claro. né? E eu quero falar uma coisa pra ela. Pode falar.
Se você tiver preguiça só por causa da TV, você não vai poder mais fazer nada, porque se você tiver só preguiça por causa da TV, não vai adiantar nada, porque se você fazer mais rápido todas as coisas que você tem que fazer, você vai logo pro lugar que você quer, você assiste mais. Inclusive, eu me divirto muito. E porque amanhã eu vou gastar mais energia do que assistir. Porque minha prima vai vir me buscar amanhã. Aí vocês vão brincar. Brincar, Porque a gente mais brinca do que assiste. Porque assiste, todo mundo fica assistindo a TV. E só tem 2 lá na minha casa. Agora eu quero... falar um negócio? Pode falar. Sabia que minha irmã já ficou na TV muito tempo e ela ficou com muita dor de cabeça até o próximo dia. Olha só. Então a gente tem que avisar as crianças que não é saudável fazer isso, né? E mais ficar muito tempo nem no tablet, nem na TV, Tia. nem celular, porque E faz mal. E mais uma coisa. A gente não pode trabalhar as crianças. Não A pode. gente pode brincar que a gente tá trabalhando, mas não trabalhar na vida real. A Isso gente pode fazer, sabe o quê? Me conta. Um dia minha irmã fez, sabe o quê? Eu tava chamando ela pra ir brincar e ela só ficava assistindo televisão. Eu tive que brincar sozinha no próximo dia. Eu não conseguia nem lembrar quase de nada que ela fez. Olha. Ela ficou mexendo. Mas já que minha mãe é adolescente, eu peço pra ela brincar, ela não tem, porque ela se esforça nos estudos. E quando ela acaba de estudar tudo, que aí ela vai mexer no celular, mas quando Ela vai acaba brincar com você. e também ela vai pintar o agudos. Ela só vai depois de estudar. Deixa eu E perguntar. eu estudo, tipo, eu tenho tarefa eu mando tarefa hoje, mas eu faço amanhã cedo. Porque aí eu tenho mais um tempo de... Porque depois, às vezes, depois que eu vou lá pra escola, né? Eu vou pro beach tennis com a Eva ou eu vou pra casa do Bento, que é o nosso amigo. E hoje eu vou pra casa dele. Então, é por isso que a gente tem que se divertir, brincar, porque a gente é melhor Fazer cada coisa no seu fazer tempo, cada né? coisa, porque assistir TV é muito ruim. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar. É mais saudável jogar jogo no celular ou na vida real? Muito mais na vida real. Aham. Olha só, se a gente brinca com outro amigo, além da gente fortalecer a amizade, que a gente fica muito mais amigo, a gente exercita o corpo, aprende uma brincadeira nova e ainda cansa. Aí você dorme melhor, fica com a memória melhor. Sem falar que ficar no joguinho de tela pode machucar os olhos e também dar dor de cabeça. Então é muito mais legal. Dá muita dor de cabeça Tia, e dá muita... Quando eu acordei, antes de ontem, eu não tinha assistido nada de televisão. Meu olho acordou. Quando fica luz forte, meu olho arde muito. Olha só. E ainda mais quando eu às vezes é normal a gente ter medo, porque criança pode ter medo de tudo. Tipo, Eva, qual que você tem mais medo? De escuro. E Marial, o que você tem mais medo? De leão. E Melissa, o que você tem mais medo? De bandido. E eu tenho de uma cobra chamada... Jiboia ou sucuri? Jiboia. Porque a sucuri é a mais... Oi, tia, um dia, a jiboia. lá no Rio Quente, eu fui num lugar que chamava Aras, que tinha uma cobra, Piton, e ela era treinada, eu coloquei ela no pescoço. Ela Nossa, não me então você picou. foi muito corajosa. É porque ela já estava treinada pra não morder. Então eu tinha segurança. Não era uma cobra que estava na natureza. Uma Porque cobra ela que já estava só- pra isso. Ela só comia rato morto e ovo. E agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu sei que às vezes, como vocês ainda são crianças, os pais de vocês que decidem as coisas por vocês e que escolhem. Então eu quero saber, por que vocês acham que os pais de vocês que têm que escolher algumas coisas por Porque vocês? eles são adultos. Porque
A gente nasceu na barriga deles e ainda mais porque eles mandam na gente pra gente ter mais segurança. Porque ainda a gente não sabe de tudo igual eles. Porque eles já estudou, já sabe o que é pra fazer, já sabe que roupa a gente vai vestir. Então se a gente já sair pra um lugar, eles já pensam na roupa e no dia eles já falam. Por isso que eles já... Porque eles mandam na gente, porque eles já sabem de tudo e a gente pode fazer uma coisa errada. Então eles mandam na gente, não por causa que eles querem que a gente faça coisa errada, por causa que eles querem que a gente fica... Que eles querem que a gente fica com a segurança. Muito bem. Um dia eu me perdi no shopping, lá de Goiânia, e minha mãe tava atrás de mim. Tava te procurando? E um dia... Ah, E um foi, olha dia- aí. Na verdade, Ela tava cuidando. E um Na dia- verdade, ela tava lá, eu vi ela lá no lugar de comer. E um dia eu tava lá no supermercado e achei que eu tava se perdida, mas eu não tava, porque minha mãe tava no outro corredor. E você, por que você acha, Maria? Porque os filhos deles são a melhor alegria deles e daí também a gente pode fazer alguma coisa errada se a gente estiver sozinho. Isso mesmo. E você, Eva, por que você acha que os seus pais que podem decidir algumas coisas por você? Porque eles já estudou todas as séries e agora eles já sabem. Isso mesmo. E também teve um dia que eu e minha mãe tava na farmácia, aí daí minha mãe tava conversando, né? Aí daí eu tava passando na farmácia, e ela era pequenininha. Aí daí eu pensei que eu tinha perdido ela, só que daí eu fui lá fora ver se o carro dela ainda tava, e tava. Aí daí quando eu fui lá na frente eu vi ela. E mais uma coisa que eu quero falar, que os pais mandam na gente por causa que... Como é que é? Por causa que eles já são adultos, já passaram de todas as séries e ainda já sabe o que é certo ou não. Porque a gente pode fazer uma coisa de errado, e machucar, cair, mas eles têm a nossa segurança. Às vezes algumas crianças acham que os pais só mandam na gente porque eles querem que eles façam o que a gente não gosta, que eles não gostam da gente, mas não é verdade, eles só querem nossa segurança. Tipo, a gente quer muito de chocolate e a gente pergunta, pai, mãe, a gente pode comer chocolate? Às vezes eles respondem não ou sim. E aí eles falam, não. Aí a gente, por favor, não. Por quê? Porque isso é importante pra nossa saúde. É melhor Porque senão a comer gente vai fruta ficar Do que chocolate. chocolate Com certeza. ou... Já que vocês Doce. todas contaram pra gente aqui, dos pais de vocês, como que é em casa, eu quero saber uma coisa muito importante que vocês lembram na memória, uma coisa muito importante que os pais de vocês falaram pra vocês, algum ensinamento que eles falaram e que eles falam, olha, por exemplo, a minha mãe, até hoje ela fala tá, assim, entendi. entendeu? É assim, minha mãe fala. Tia. Quando eu deixo roupa em cima da minha cama, ela fala assim, vem guardar, Maria Luísa. Porque não pode deixar, porque vai ter visita, ou pra a casa Pra ficar ficar arrumada. arrumado, né? Ô, tia, eu vi num filme de Jesus que Jesus machucou o joelho e a mãe dele foi lá pegar ele no colo. Isso mesmo. Isso é pra representar todo esse carinho e esse amor dos pais, né? Que a gente sabe que eles cuidam da gente porque eles amam a gente. Os pais ficam bravos porque a gente pode falar assim, por favor. E eles ficam tão irritados com isso que fica bravo. Mas E é por também- amor, né? E também, um dia eu tava correndo de chinelo e minha mãe falou pra eu tirar o chinelo pra correr. E isso você nunca mais esqueceu, porque o chinelo ele é perigoso. Às vezes você tá correndo, pode machucar, pode cair, né?
É porque aí, sem querer, o chinelo tem uma pontinha que é mole. Aí sem querer esbarra num negócio e cai. Isso mesmo. E você, Eva, tem alguma coisa que a sua mãe, o seu pai falaram pra você? Só uma. Fala. Eles falam pra não comer doce sem ser dia de semana, porque senão cresce e fica muito gordo e depois morre. É verdade, não é bom pra nossa saúde ficar comendo muito doce, né? Deixa eu falar uma coisa. Os pais da Eva só deixam ela comer nos finais de semana chocolate ou doce, né, Eva? Eu tenho uma outra pergunta pra vocês, que a gente já perguntou sobre os pais de vocês, por que eles fazem as escolhas por vocês. Por que vocês acham que os pais de vocês escolheram essa escola pra vocês estudarem? Eu acho que a minha, porque a minha babá, ela estudava aqui. Então a sua babá já conhecia a escola e falou pra ela. E vocês, por que vocês acham? Porque quando eu era bebezinho, porque eu estou aqui desde 2 anos e já tô aqui e nunca mudei de escola. Essa foi a minha primeira escola do mundo. Eu nunca estudei em outra, só nessa. E por isso que eu já conheço cada pedaço daqui. E meus pais me mandaram aqui porque eles foram ver e eles acharam interessante e gostaram. Porque das outras não tinha muito espaço, etc. E aqui tinha muitas salas. E eles gostaram tanto que me exporam aqui. No primeiro dia eu fiquei com um pouco de medo, mas hoje eu já tô aqui, ó. Há muitos anos. Há muitos anos e eu já sei como é que é bom ficar aqui. Eu estudei nessa escola porque minha irmã, quando ela tinha 4 anos, ela estudou aqui. E porque eu comecei a estudar com 3 aninhos e depois eu continuei estudando. E eu já tô nessa escola Faz tempo também. E você, Eva? Minha mãe fala que aqui é a melhor escola do mundo. Olha, que legal. E vocês gostam de estudar aqui no Colégio Dinâmico? Sim. Aí as pessoas falam que essa escola é muito chata porque só tem um parquinho pequenininho. Mas não é essa. Só tem 2 balanços, um pula-pula e um escorrega. Eu posso falar uma coisa muito importante. E a brinquedoteca, aqueles brinquedos do tamanho dessa sala. Então vocês gostam daqui porque tem muitos lugares para vocês brincarem. Sim. O dinâmico foi feito há muito tempo, não foi? Foi há muito tempo. Ano que vem, sabe quantos anos nós vamos comemorar de escola, de colégio dinâmico? 30 anos. Nem eu tenho 30 anos ainda, então é mais velho que eu. Pensa, quantos anos não tem? Quantos anos você tem? Tem. Eu tenho 27. Você tem a idade da minha tia. É? Quantos anos vocês têm, meninas? Eu vou falar para o público e para todos que estão aqui. Eu tenho 6 anos, mas em junho eu vou fazer 7. E se vocês estão fazendo aniversário hoje, parabéns para vocês que estão assistindo. E vocês, quantos anos? Eu tenho 5 e eu vou fazer dia 22 de maio. Eu tenho 6 e vou fazer 7. Eu tenho 6 anos e eu vou fazer 7 dia 20 de outubro. Agora eu E tenho... eu vou fazer em julho. Nós somos melhores amigas. Ah, é? Vocês 4? Eu tenho algumas perguntas para vocês que são mais interessantes. E eu quero respostas diferentes, viu? Criativas. Sim. Criativa. Primeiro, eu quero saber, se vocês fossem a diretora da escola por um dia, o que vocês iriam fazer nessa Eu ia escola? danar. Eu ia deixar todos os alunos fazer tudo que eles quiserem. Não, eu também. Eu ia deixar eles lancharem qualquer hora. Eu ia deixar eles sair pra brincar qualquer hora. Eu ia deixar eles fazer tarefa qualquer hora. Bagunçar a sala. Eu ia deixar fazer tudo isso. Porque eu sou criança. E eu gosto disso. E você, Melissa? Eu ia mandar as crianças bagunçar tudo na hora que elas quiserem. Lanchar na hora que elas quiserem. Fazer tarefa na hora que elas quiserem. E você, Maria, o que você faria? Eu ia deixar elas ir pro recreio toda hora. Só se elas quisessem lanchar, elas podiam fazer tarefa.
E você, Eva, o que você faria nesse Eu dia? ia deixar tudo aquelas crianças. Ia brigar até com a tia danar. Você ia brigar? E qual que é a sua Eu ia falar outra assim. pergunta? Essa outra pergunta Eu é ainda ia mais falar importante. Eu ia falar assim, ó. Você tá tratando meus alunos mal. Ia danar com quem tratasse seus alunos mal? Eu também. É, porque não pode. Eu ia falar assim, ó. Deixa eles brincar o que quiser e lanchar o que eles quiserem fazer. Sem tarefa. regras. Pode brincar. Sem regras. Regras. Pode fazer o que quiser. Pode até voltar de ano. E se vocês fossem, se a diretora perguntasse hoje pra vocês, se ela falasse assim, meninas, eu quero uma sugestão de uma coisa pra mudar nessa escola, qual seria essa sugestão? A minha seria mudar 5 salas. Eu ia transformar a sala no parquinho, a sala em lanche e todas as salas em recreio. E vocês? Eu ia transformar a sala de aula no parquinho, a sala. Eu também ia transformar a minha sala de aula na cantina. Na E cantina? eu ia, se como eu não sou tão exagerada, eu ia só mudar a quadra pra fazer, como é que chama? Um lugar de festa. Não, um lugar de futebol de sabão, porque ia ficar mais legal, porque aí a gente... também. Porque aí na hora do recreio a gente podia ir lá pra lá, só que a gente ia Eu pegar também. nossos biquínis pra ir pra lá. E eu ia transformar a aula de artes na quadra e também podia fazer qualquer coisa que virasse lá. Eu ia transformar a sala, não a aula que a professora dá. Eu ia transformar a quadra em futebol de sabão e loja de sorvete. Uma loja de sorvete. Não, e a cantina ia ser uma loja de sorvete de Bob Goods. E você, Eva? Eu concordo com a Maria Luísa. A Eva concorda com as coisas, tipo, menos exageradas, porque eu não preciso ser muito exagerada. Então a Eva concorda com as coisas que é legal, mas não Vocês exagerada. querem que muda, mas só um pouquinho. Eu vou falar. Só um pouquinho. Eu queria que fazer, sabe o quê? Que transformasse a cantina em uma loja de sorvete que vinha com o sorvete da cor dos bichinhos do Bob Goods. Aí vinha a carinha deles e a gente podia comer. De sorvete colorido? Sorvete colorido Ótimo. com roxo. Eu queria que transformasse tudo em diversão. Tudo em diversão. Faço a próxima pergunta. Essa é importante. Eu queria saber o que vocês fariam de diferente se vocês fossem o presidente do Brasil. Não, mas eu não sei não. Vocês Eu já tenho sabem? uma resposta. Eu ia falar que os maus iam mudar de país. E ainda mais eu ia falar só para os bens ficar aqui. E ainda mais para ter mais parquinho. Transformar o Brasil em mais parquinhos. Eu ia colocar os bandidos e os ladrões lá E mais condomínio. no deserto. E ter mais condomínio. Sabe por quê? Porque tem só 3 condomínios nessa cidade. E eu acho que em todos os países só tem 2 ou 3. E por isso eu queria que fazesse 10 condomínios em cada país. Quer dizer, aqui no Brasil. E você, E Maria? eu acho que o Brasil é melhor, porque a gente não precisa falar de outra língua igual hello. Se eu fosse o presidente do Brasil, eu ia falar pra dormir e ficar acordado na hora certa. Você ia falar para todos os brasileiros dormirem e acordarem na hora certa? Ótimo. Então você ia colocar mais organização nesse país. E você, Eva? Eu ia mandar todo mundo fazer o que quiser. Todo mundo fazendo o que quiser. E também as pessoas que picham a parede ficar pichando de dia para as polícias verem. Eu não aceito nada disso, eu só aceito a minha proposta. Eu também só aceito a minha. Cada um Eu tem uma também proposta Pode fazer essa diferente. pergunta, tia? A próxima pergunta, Ah, Sim. essa também é uma pergunta mais criativa. E eu acho que cada uma vai ser diferente.
Tá bom. Eu quero saber como que seria o dia perfeito pra vocês. Quero que vocês falem assim, o dia perfeito, eu ia acordar, eu ia fazer isso, depois isso, até a hora de dormir. Tá, eu vou fazer o primeiro porque eu tenho muita emoção. Eu ia acordar, ia tomar um café da manhã. Depois eu ia assistir um pouquinho pra mim descansar um pouquinho. E depois eu ia brincar. E depois de me brincar, eu ia na piscina. Depois de ir na piscina, eu ia Almoçar. Eu ia almoçar, depois eu ia... Dormir. Não, depois eu ia... Brincar na piscina de novo. Não, depois eu ia tomar banho, colocar minha roupa e organizar meus preparativos lá num lugar que ia ser na minha festa. E aí eu vou esperar um pouquinho, brincando de Barbie. E até chegar a hora do meu aniversário. E na hora eu vou me arrumar, tomar banho, fazer tudo e chegou a hora. Pronto. É só em mim. Esse é o seu dia perfeito. O meu dia perfeito é o dia do sim. Pode fazer Dia do tudo sim? que quiser. É que as mães vão falar, ó. Tudo pode. As filhas vão falar assim, ó. Mãe, eu posso comprar todas as chocolates da loja? Ela tem que falar sim. Eu vou falar assim, as mães têm que falar assim, ó, mãe, eu posso comprar chocolate? Ela tem que falar assim. Mãe, eu posso comprar todos os brinquedos? Ela tem que falar assim. E Eu você, gosto Maria? mais do dia do sim. O meu dia, eu ia acordar, tomar o café da manhã e daí eu ia tomar assim, um chocolate quente e um doce de leite. Aí daí, depois, eu ia tomar banho, colocar uma roupa e daí eu ia chamar uma amiga pra ir pra minha casa pra brincar. Aí depois... Quem é que você chamou? Eu aposto que ia ser eu. Aposto que ia ser eu. Qualquer uma dessas amigas, né? Quem que você ia chamar? Não sei. É chamar todas as amigas. Todas. Aí daí depois eu ia ir pro clube com meu pai. Aí depois que eu voltasse, eu ia tomar banho de novo, ia pôr o vestido, e daí eu ia ir pra uma festa, e daí minha mãe, e depois da festa eu ia ganhar qualquer brinquedo que eu quiser, pode ser mais de um, e depois eu ia tomar banho e dormir. E mais uma coisa que eu quero falar, eu não queria, essa não participou da pergunta, mas eu não queria uma coisa, que meu pai não viajasse para trabalho, eu queria que minha família morasse aqui em Jataí, mas... Ficasse todo mundo junto nesse dia. Todos os dias. Minha mãe e meu pai, eles se separaram. Eu queria que todos os dias a minha família toda estivesse comigo. E meu pai também, porque meu pai viaja a trabalho e ele só volta nos dias mais chatos e também ele fica poucos dias. E pra você, Eva, como seria o seu dia perfeito? Meu dia perfeito é ir pra casa da minha tia, porque ela mora lá em São Paulo. E lá você faz o que você faria nessa casa, nesse dia pra ser perfeito? Eu ia tomar banho de piscina, depois tomar banho, depois ir lá pra casa da minha avó. E eu vou falar uma coisa. A gente pode falar qual que é nossos sonhos favoritos? Claro. O meu sonho é que ir pra neve, eu tenho vários sonhos favoritos. Ir pra neve, ir pra Disney, a Eve ir pra minha casa e eu ir pra casa dela. 4 sonhos que eu tenho. E eu tenho 5. O meu sonho é fazer um aniversário lá no Termas. Olha que legal. E meu outro sonho é viajar lá pra neve. E meu outro sonho é viajar lá pra Disney. E meu outro sonho é encontrar uma casa de doce. Uma casa de doce? E você, Maria? Eu tenho 2 sonhos. Um que é fazer o que quiser. Na verdade, 3. Um é fazer o que quiser toda hora. O segundo é voar. E o terceiro é que toda hora que eu pedisse alguma coisa, minha mãe falava assim, tipo assim, ó. Eu vou querer almoçar
E eu também adoro. Eu já sei. Sonho era voar. Almoçar. Eu já sei o que a Eva vai falar, porque eu já sei os sonhos dela. Almoçar, tipo, macarrão. Tentar o que eu Almoçar quiser. O que você quiser. E ela falasse sim. Agora a Eva vai contar pra gente quais são seus sonhos, E também Eva. eu queria comer. São um sonho? Então conta pra Ir pra gente. casa da Maria Luísa. Esse é seu sonho? E eu também, meu sonho é viajar lá pra Paris. Agora, eu quero E comer o saber camarão com uma... qual, se vocês fossem um super-herói, qual seria o poder de vocês? O meu seria soltar água, fogo e voar. O meu era controlar também todo. Eu queria também ajudar Deus e deixar essa cidade mais organizada. Eu queria ter os poderes que a mulher gato tem, um a mais. Cuidar dos animais e quando eles estiverem machucados, curar. Que legal. Você vai falar? E o resto que a mulher gata tem. Tem. Então fala, porque Qual superpoder você curiosa. teria se você fosse um super-herói? eu ia ler a mente. Ler a mente? Eu também ia ler a mente. Ser invisível? E uma coisa também. Eu ia ler a mente, ser invisível também. E uma coisa, eu quero falar lá. Se vocês tivessem superpoderes, também pode falar que superpoderes vocês queriam ter. Se vocês fazerem o podcast aqui. Isso. Né? Pode deixar nos comentários, né? Quais são esses Pode. superpoderes? Pode deixar nos comentários e falar qual superpoderes e todas as perguntas que a tia fez e o que a gente fez. Vocês podem responder aqui nos comentários ou no podcast. E também pode perguntar outras coisas que não perguntou aqui. Tipo, comida preferida. Ainda a gente não acabou. Mas quando a gente acabar, vocês já comentam Nos comentários. nos comentários o que vocês queriam fazer, o que vocês queriam ser, o que vocês queriam controlar, tudo que a gente perguntou. Beleza? Isso mesmo. Pode deixar nos comentários. Quem quiser que elas voltem no podcast para fazer mais um, né? Comenta nos comentários aí para elas voltarem. E quem quiser que a gente volte, já deixa aqui nos comentários. Isso mesmo. Nós vamos encerrar o nosso podcast para a gente voltar para a sala. Mas antes eu quero saber se vocês gostaram de participar. Sim, eu queria até voltar o tempo. E se vocês tiverem muita vontade de fazer, pode fazer. E é só ir na sala dela, que é perto da sala da tia Luciana, é de frente. E vocês só falarem pra ela o que vocês querem fazer, que vocês vão fazer um dia ou outro. Né? Se vocês quiserem que a gente volta, comenta aí. Eu quero que vocês voltem. Isso mesmo, que elas querem voltar. E também comenta um coraçãozinho. Um coração, que é a cor de coração? E uma cara feliz. Vermelho, rosa. Vermelho e rosa. Vermelho e rosa e azul. Então tá. Azul. Que pena, eu tô muito triste. Vocês estão felizes, acabaram de gravar o podcast, elas estavam super animadas para vir Eu aqui. tô muito triste que vai acabar, mas eu não tive vergonha. Isso mesmo, ninguém teve vergonha, todo mundo conversou bonitinho. Então vamos dar tchau pro público, até mais? Tchau. Tchau pra Eva, tchau pra Maria, tchau pra Melissa e tchau para Maria Luísa, que sou eu. Tchau. Tchau. Tchau.